Olá, meus amigos. Como vocês sabem, sou o Dr. Silvério. Estou aqui para falar de um outro artigo de minha autoria, que vocês encontram disponíveis gratuitamente no formato PDF em www.doutorsilverio.com, que é Pedofilia e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Nesse texto, eu procuro diferenciar o que é a pedofilia, o quadro clínico da pedofilia, de acordo com o DSM-4, o CID-10, do abusador sexual de crianças e adolescentes. A mídia nos vende que as duas coisas são sinônimos e tudo ela chama de pedófilo, mas isso está baseado em um erro. Na verdade, pedófilos são um tipo de pessoa, não. Pedófilos são um grupo de pessoas e abusadores sexuais de crianças e adolescentes são outro grupo de pessoas. Eu procuro diferenciar os dois grupos. Procuro apresentar modos de você identificar um e o outro grupo, de como você se prevenir e proteger o seu filho. Falo sobre a legislação brasileira específica relacionada a isto, os métodos de tratamento, inclusive a questão da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. É um texto que eu entendo será extremamente útil para todos os profissionais, não somente da área de saúde e da área de comunicação, mas especificamente os profissionais da área de direito, que têm necessidade, em virtude do seu trabalho, de conhecerem mais a fundo e terem uma visão panorâmica sobre esta problemática extremamente atual. E mesmo você, que não pertence a nenhuma dessas três áreas, mas que tem filhos, ou que tem interesse em conhecer mais sobre esse tema, leia o texto. Pois uma coisa eu lhe garanto, se você mora perto de outras pessoas, independente de você morar em uma cidade grande como Rio de Janeiro ou São Paulo, ou você morar numa cidade bem pequena, tens a minha palavra, existe um abusador sexual perto de você. No abusador sexual de crianças e adolescentes, a oportunidade é um fator que pode estar presente para que haja o envolvimento com a criança. No caso do pedófilo, esse interesse sexual antecede a qualquer oportunidade. Ele já pré-existe nas suas fantasias, já pré-existe no seu desejo, no seu tesão. A sua preferência, se nós podemos falar assim, prioritária sexual é para com crianças e adolescentes. Mesmo que ele não realize, mesmo que ele não leve a efeito prático de ter relações com criança ou adolescente, a sua fantasia sexual é direcionada para este grupo. No meu texto aqui, eu cito o DSM-4, em 3 critérios que o mesmo usa para identificar o pedófilo. Gostaria de lê-los para vocês. Primeiro critério: por um período de pelo menos 6 meses, recorrente, intensa fantasia sexual, atração por crianças e adolescentes. Por pelo menos 6 meses. Ele não tem... Seu interesse maior não é naquela dançarina que aparece na televisão, no programa, ou na outra que está na capa de uma determinada revista erótica. Não. É especificamente por crianças. E não é uma coisa momentânea. Ela persiste no tempo. Segundo critério: a pessoa põe em prática tal atração, tal desejo, nem que seja através do uso de pornografia infantil. E as suas fantasias causam o estresse ruim a essa pessoa, o chamado de estresse, e perturba as esferas da sua vida pessoal, profissional, afetiva, causando dificuldade no relacionamento com outras pessoas. Terceiro critério: a pessoa deve possuir pelo menos 16 anos de idade e ser pelo menos 5 anos mais velha do que a criança do primeiro critério. E veja bem, crianças no final da sua adolescência, envolvidas com criança de 12 a 13 anos, dentro da nossa cultura é uma situação aparentemente normal, não requer o termo pedófilo. A ameaça de ter uma criança ou adolescente molestada sexualmente por um adulto é real e não envolve somente
a questão do abuso sexual. Pode estar presente também o rapto, a tortura e incluso a morte. Veja bem que nós temos 3 figuras aqui presentes. Nós temos o pedófilo, que eventualmente pode também abusar de uma criança, mas nós temos o abusador de criança, que era a pessoa que, por diversos motivos, dentro da sua personalidade, havendo uma oportunidade, ela vai efetuar um abuso, talvez até com requintes sádicos em relação à criança. E nós temos também o crime organizado. Para atender o primeiro grupo, o dos pedófilos, que quer pornografia infantil, o crime organizado está raptando crianças, mantendo-as em cativeiro e drogando-as, fazendo com que as mesmas tenham as mais diversas relações sexuais, ou mesmo poses eróticas para fotografias ou vídeos, ou incluso com o uso de webcam, onde alguém paga para ter simultaneamente, ao seu bel prazer, determinadas sequências de sexo ou coisas semelhantes ocorrendo na telinha do seu computador. Pois muito bem, a primeira coisa que um pai, uma mãe pensa é como identificar. Mas como eu falei, tem 3 grupos distintos, 3 grupos de personalidades distintas. Para o pedófilo não está presente o lucro financeiro, mas para o crime organizado está. Para o abusador pode estar presente o lucro também. Existem tantas nuances em termos de identificar. Veja bem, até para um psicólogo ou um policial se torna difícil a identificação. Porque tais indivíduos, desde que eles se entendem por gente, eles mentem. Eles não mentem em determinado momento. Eles não mentem naquele momento em que você, pai ou mãe, lhe faz uma pergunta específica sobre o seu filho. Não. A vida deles toda a sua vida é uma mentira. Já que toda a sua vida é uma mentira, você não vai perceber o momento em que ele vai se afastar da verdade para mentir, porque não há verdade. Até a escolha da profissão é ocasionada pelos seus interesses primários, de modo a ficar mais próximo de crianças. Então, o melhor que eu recomendo realmente é que o pai se torne presente, que a mãe se torne presente ao lado do seu filho. Pois, se os pais estão presentes, irão dificultar o aliciamento do seu filho, seja com um pedófilo, um abusador sexual, um traficante ou outro bandido qualquer. Entenda bem, se você estiver presente, vai ser mais difícil. Se for mais difícil, a pessoa pode optar uma outra criança, que seja mais fácil. Então esteja presente mesmo nas atividades lúdicas de seu filho, mesmo na diversão. Evite deixar o seu filho ou filha junto com outras pessoas adultas. Evite. Esse é o conselho que eu lhe dou. Aquela pessoa que parece ser maravilhosa, formidável, fantástica, pode muito bem ser um abusador sexual. É a máscara que ela usa. Nos quadrinhos, super-heróis têm dupla identidade. Bruce Wayne, ninguém iria suspeitar que Bruce Wayne, aquele covardão, bonachão, milionário, é o Batman. Ninguém iria suspeitar que aquele repórter do Planeta Diário, o Clark Kent, é o Superman. Já os vilões, eles não são tão bem trabalhados nos quadrinhos em relação à sua dupla identidade. No entanto, na vida real é justamente o oposto. Nós desconhecemos que hajam Batman ou Supermans defendendo a justiça e protegendo a todos. Mas com certeza há bandidos com dupla identidade e você vai olhar para eles, vai conversar com eles e não vai perceber que o interesse deles é abusar sexualmente do seu filho. Nessas poucas palavras, eu tentei dar uma geral sobre um texto de 15 páginas em PDF, que está gratuito no meu site. Também me coloco à disposição para quem quiser mandar um e-mail e manter um diálogo, conversar.
Inclusive, estou aqui para escutar a sua opinião e os seus relatos de vida que eu sei, de antemão, devem ser muito interessantes e importantes. Entre em contato comigo. No mais, quero agradecer por ter ficado aqui presente, escutando a minha fala. Quero agradecer a sua presença. É sempre um prazer me comunicar com os meus leitores e também ouvintes. Então, meus amigos, uma excelente semana para todos vocês. Tudo de bom e maravilhoso.